tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Mara Santos e vamos falar sobre narcisismo materno patológico. Olá, Mara, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo, podendo contribuir com novas informações, ou atualizando sempre o canal de vocês. Seja bem-vinda novamente, sempre com informações úteis, né? E hoje nós vamos falar do narcisismo materno. O que é narcisismo? Vamos iniciar falando dando o conceito do que é narcisismo, porque às vezes a gente já se entrarmos direto no assunto e não dar o conceito, pode ser que as pessoas que irão assistir não vão entender, mas vamos lá. Primeiro, o conceito do narcisismo. O narcisismo é uma doença, tá? Que é uma doença que é a base de uma estrutura do nosso eu. Quando uma criança nasce, todo mundo se volta para aquela criança, né? O bebê nasceu. Então toda a estrutura de uma criança, do eu da criança, é baseada naquela formação. A criança ela é um pouco narcisista, né? Já por si só, né? Então, porque todo mundo volta-se para aquele bebê, né? Então, tudo gira em torno do eu. O narcisismo, ele é um defeito, né? É uma desconstrução, né? É um eu danificado, um eu danificado. Ou seja, ou ela é a falta do eu, né? Porque ela no início da gravidez ou teve não quis aquela criança, foi uma gravidez indesejada, né? Então tudo isso é uma desconstrução mesmo realmente daquele eu, né? Sempre que quando nasce uma criança, né, e um conflito interno, essa desconstrução do eu, né, ele nunca vai conseguir amar ninguém, né? Ou ela tem excesso de eu, ou ela tem falta de eu, porque ela tem uma desconstrução, tá? Ela vai ser uma mãe morta, ela vai ser uma mãe vazia, porque ou ela tem excesso de eu, que seria eu me amo, eu me gosto, eu me acho maravilhosa, ou ela tem aquele vazio, aquela desconstrução inteira. Então é uma pessoa que ela, falando em mãe, ela nunca vai ser uma pessoa apta a ser uma pessoa que ama um outro ser, porque naquele momento onde que ela teve aquele momento de construir o eu, no momento de fase de bebê, ela não conseguiu. Então ela passa a vida inteira tentando que os outros olhem para ela, que ela nunca conseguiu se construir como pessoa. Então, na fase da construção do eu, ela vai passar o tempo todo sendo que os outros olhem para ela. Ela se olha para ela e tenta que os outros olhem para ela, porque ela é o centro das atenções. E ela vai ser sempre uma pessoa vazia e desconstruída e vazia de alma. Impossível de ser mãe. Como agem essas mães? Elas agem da maneira mais possessiva, né? Porque elas acham que os filhos são propriedade delas, né? Abusivas, né? Ou elas primeiro acham que alguns filhos são bode expiatório delas, ou alguns filhos são os queridinhos delas, porque os filhos têm que fazer o que elas querem, como elas querem, do jeito que elas querem. Alguns filhos são os queridinhos delas, porque são os prediletos, e elas amam só aqueles. Mas tem que fazer do jeito que elas querem. Então, elas amam só aqueles ali.
Os outros servem de bode expiatório para determinadas coisas. E elas agem de um jeito antissocial, perfeccionistas. Elas não têm sentimento de culpa. E elas fazem chantagem com os filhos, né? Elas têm problemas antissociais. E elas fazem o que elas querem com os filhos. Se elas querem ir a algum lugar, elas dizem: não, filho, vamos naquele lugar porque é melhor. Mas é melhor para elas, não para os filhos. Tudo que seja melhor para elas mesmas. Elas vivem pensando primeiro nelas e não nos filhos, fazendo alguma chantagem emocional para elas. A autoestima delas é muito frágil, né? Mas elas não fazem isso assim como se eu sou vítima de tudo. Eu sou vítima de tudo. Vocês é que estão errados. Você que está errada. Mas eu não fiz isso porque eu quis. Então, elas estão sempre no meio do conflito. Eles estão sempre errados. E elas agem assim. Elas praticam bullying com os próprios filhos. Ela diz: mas tu tá gorda. Tu é feia. Assim ninguém vai te querer. Como é que tu vai arrumar namorado assim desse jeito? Mas tu tá muito magra. E quando o filho apresenta algum trabalho, alguma coisa, estão sempre ruim. Elas querem ser o quê? O centro de atenção de qualquer grupo dos filhos. Os filhos não estão bem na escola. Elas se julgam especial. Se uma criança vai se apresentar na escola, elas sempre acabam de estragar a apresentação daquela criança, porque elas têm que ser o centro da atenção, porque o eu delas é mais importante do que o próprio filho. Então, aquele filho que não faz do jeito que ela fala, ele passa a ser o filho odiado pela mãe, não é isso? Não que seja odiado, ela não odeia, ela não ama, ela ama a si mesma. Ela trata todos os outros de forma superior, porque ela é melhor que todo mundo. Tudo que ela faz é melhor que os outros. Ela não tem sentimento de culpa por isso, porque ela não vê nada de errado nisso. Porque o que ela faz é melhor do que eu faço, do que tu faz, do que o filho dela faz. Ela faz melhor. Ela gosta de gerar brigas em um ambiente. Ela é geradora de brigas, ela é geradora de fofoca. Ela adora ser superior, magnânime. É o centro dela, gosta de ser o centro das atenções. Ela é o centro das atenções. Ninguém pode ser melhor do que ela. Depois ela vem com aquela frase: mas eu causei isso. Eu fiz isso, foi sem querer. Não foi minha intenção. Mas, de certa forma, é tudo intencional, né? Ela é egocêntrica. Ela convence qualquer um com as suas mentiras. Ela convence qualquer um com as suas mentiras. Ela tem comportamento infantil, infantilizado. Por quê? Porque ela parou lá naquela construção do eu. Porque ela precisa de todo mundo voltado para ela. Porque ela se julga especial. Ela é uma pessoa especial. As mães narcisistas, elas terminam prejudicando os filhos de que forma? De todas as formas possíveis. Porque uma criança precisa de uma mãe, porque a mulher, ela está preparada ou não para ter um filho, né? Às vezes a mulher, ela vai casar, ela se prepara para casar, ela vai se prepara para uma gestação. Tem todo aquele processo, né, gestacional, porque ser mãe, ser pai, a gente tem todo esse processo, né, e vai gerando uma criança. Ser mãe não é ser Nossa Senhora, que aceita tudo, coisa e tal, mas tem todo um processo, né, nasceu o bebê, mas nem todo mundo é mãe, mas ser uma mãe narcisista é uma mãe que não sabe amar, não consegue, é diferente, porque mãe
ama incondicionalmente. A mãe, ela educa o filho, é dizer, não, tu tens que fazer isso aqui porque é melhor para ti. Isso. Eu vou sofrer, mas é melhor para ti. A mãe está sempre educando o filho. Vai doer nela também. Ela caminha junto com o filho. E a mãe narcisista não. A mãe narcisista, ela não quer saber se o filho vai ficar bem, se o filho... Ela não quer saber de nada, ela não tem culpa nenhuma. Porque o importante em toda a história dos dois é ela. E ela destrói com toda a estrutura emocional da criança. E a mãe que tem empatia, coisa que a mãe narcisista não tem, a mãe que tem empatia, ela quer ver o filho bem. Ela se comove com os sentimentos, com todo o amor do filho. A mãe narcisista não tem empatia. Não tem empatia nenhuma, nem por filho e nem por ninguém. Esse filho, ele pode se tornar um narcisista por ser criado por essa mãe? Não. Porque o transtorno de personalidade ou narcisista, né, que são traços, também pessoas têm traços de personalidade narcisista, ou ela nasce assim, ou porque ele não pode se tornar, ele vem ter problemas emocionais, criado por uma mãe narcisista, porque ele é uma pessoa que nasce assim, né? Imagina uma criança criada por uma mãe narcisista, quantos problemas psicológicos essa criança vai vir desenvolver? Depressão, ansiedade, estresse. Nossa, dá para selecionar quantos problemas emocionais essa criança vai vir desenvolver. Uma autoestima baixa, carência, por uma mãe que não consegue amar ele. Certamente essa criança vai se tornar um adulto doente, né? Que vai precisar fazer tratamento. Exatamente. Porque o mais importante desse caminhar todo, né, é que muitas vezes nem sabe que a mãe tem esse problema, né? E o mais importante disso tudo é saber que eu tenho uma mãe narcisista e que desse momento eu não vou conseguir melhora para minha mãe, eu não vou conseguir fazer nada por ela e que eu tenho que procurar ajuda na minha avó, no meu pai, na minha tia, o amor que eu vou conseguir entre essas pessoas e eu conseguir me desenvolver psicologicamente, né, entre esses meios e seguir a minha vida. Quais as características de uma mãe narcisista? Bom, as características de mãe narcisista são várias, mas de acordo com o DSM, cinco características já classificam uma pessoa narcisista. 5 características. Sendo que 3 delas já pode se considerar, tá, uma pessoa de transtorno de personalidade. Eu vou te citar aqui mais ou menos umas 30, tá? Sendo abusiva, donas da verdade, problemas de identidade, autoestima frágil, não tem empatia nenhuma, distanciamento social, perfeccionistas, famílias disfuncionais, que elas já vêm de famílias disfuncionais, trata os outros de forma superior, relacionamentos disfuncionais, porque ela também vai ter relacionamentos disfuncionais, elas vivem de aparências, provocam discussões e brigas, elas não têm responsabilidade nenhuma, elas não têm sentimentos de culpa, não pede desculpa, não cumpre nada, ela monopoliza recursos financeiros, ela tem opiniões extremas, ela vive deslumbrada por qualquer coisa, elas são egoístas e egocêntricas, ela convence qualquer um com suas mentiras,
pratica bullying, comportamento infantil, julga-se especial, tem depressão, mente descaradamente, vive se comparando aos outros, dá presentes esquisitos, assim, coisas que uma mãe não daria, flutuação de humor, invejosa, interesseira, sabota a felicidade alheia, guarda rancor, se odeia, porque ela também se odeia, problemas relacionados a trabalho, agressiva, e essa agressividade é verbal também, ela agride o filho também, abusa de entorpecentes, pouca lucidez e também vingativa. Isso são algumas, existe muito mais característica de uma mãe nessas condições de transtorno de personalidade, sendo que 5 delas, se listar de 3 a 5 características pela DSM, já pode se considerar uma mãe com transtorno de personalidade. São muitas características. Agora, como nós podemos identificar, saber essa mãe é narcisista ou apenas um profissional sabe identificar? Aí, no caso, seria um profissional, né? Porque a gente não pode ser, porque muitas dessas características a gente tem, né? Por exemplo, se eu tô com acesso de raiva, alguma coisa, eu sou uma mãe, né? Não. Mas assim, como uma criança que passou a vida inteira, a mãe não dando atenção pro filho, sendo aquela mãe, a criança vai saber. A criança vai saber. Quem tem mãe narcisista sempre sabe. Sempre sabe. Não tem como não saber. Porque aquela mãe, ela vai te deixar sempre em segundo lugar. Aquela mãe, ela passou a vida inteira te diminuindo. Aquela mãe passou a vida inteira te odiando. Aquela mãe passou a vida inteira te menosprezando. Aquela mãe passou a vida inteira quando tu estava com teus amiguinhos ou nunca te deixou estar com teus amiguinhos. Aquela mãe passou a vida inteira tu querendo o amor daquela mãe, aquela mãe nunca te deu amor. Aquela mãe passou a vida inteira te deixando pequenininho. Aquela mãe passou a vida inteira tu querendo o amor daquela mãe, aquela mãe nunca te deu amor nenhum. Aquela criança vai ser uma criança muito carente e cheia de problema, com problema em escola, com problema de aprendizagem. Então, assim, aquela criança, ela encaixa naquela luva perfeitamente. Então, não tem como não saber, porque já vai vir com um histórico, assim, longo de criança problema. Então, quando não tem aquele histórico longo de escola, ela já é uma adolescente com problemas de depressão, com problemas de várias outras patologias ou problemas mentais, assim, já, né? Então, problemas da psique que vai já desabar, né, na sua vida pregressa, que não tem como não ver. O problema é com a minha mãe, né? Então, assim, os maridos geralmente, somem, né? Então ela sempre tem aquele problema para resolver com ela, com a filha, com o filho, e os filhos não aguentam até chegar no ponto zero. Aquela criança chegou naquela idade onde que ela diz, chegou ao ponto zero. O que seria o ponto zero? Eu vou me afastar. E eles vão embora. Eles vão embora e não querem saber mais da mãe. Essas mães, elas sabem que são narcisistas? Elas dizem não, porque como elas fazem chantagem, tudo é para os outros, não para elas. A culpa é da avó, a culpa é do pai, a culpa é de todo mundo, menos delas. Eu fiz o que eu pude, eu estraguei a minha vida por vocês, eu estraguei a minha infância, eu estraguei a minha juventude, eu estraguei tudo, a culpada é do ciclano, do fulano, eu estraguei toda a culpa direcionada em cima das costas dos outros. Porque toda a vida que ela botou fora, jogou por causa daquela criança. Então, toda a culpa é de todo mundo botado
em cima daquela criança. A culpada é a criança, por ela ter perdido a juventude e jogado em cima daquela criança. A criança fica com a culpa toda por ela ter perdido a vida dela. Ela não teve culpa de nada. Agora, como ignorar esse tipo de mãe? Como o filho pode fazer para ignorar esse tipo de mãe? Olha, ignorar é impossível. Esse sentimento é difícil de ser ignorado, porque vai ficar sempre aquela marca, né? É difícil um filho ignorar uma mãe, porque elas ignoram o filho, mas eles, os filhos, não conseguem ignorar uma mãe, porque tem empatia. Elas fazem um jogo de prender o filho. Elas conseguem fazer aquela vitimização, elas conseguem fazer aquele jogo de amor, de sedução, no qual aqueles que têm empatia, aqueles que têm amor, eles ficam do lado da mãe. Até chegar a zerar, a se afastar realmente da mãe. No momento que eles veem que aquilo está se prejudicando mesmo. Mas eles ficam do lado da mãe mesmo assim. Eles se prejudicam tanto, que mesmo eles se prejudicando, eles ficam do lado da mãe. Porque eles acham que a mãe é vítima. Elas conseguem mexer com a cabeça daquela criança, daquele adolescente, de tal maneira que eles se prejudicam para ajudar aquela mãe. Elas englobam aquela situação na mente daquela criança, de tal maneira, daquele adolescente, de tal maneira que eles sofrem bullying, eles sofrem agressão verbal, eles sofrem agressão física por causa daquela mãe que eles amam. Eles amam aquela mãe. Eles sofrem tudo em prol daquele amor, aquela empatia que eles têm, que ela não consegue ter. Até o momento que eles, por sofrerem tanto, mas tanto, que eles deixam a mãe para trás e continuam sofrendo, mas sem ela. E vão passar a vida inteira sofrendo porque não conseguiram ter uma mãe, mas vão continuar sofrendo por esses traumas todos, a não ser que fiquem fazendo tratamento pela vida inteira. Agora, eu gostaria que você desse dica de como conviver com esse tipo de mãe. Não tem. Não tem, porque não tem cura. Não tem. Para elas não tem nada. Porque elas não têm doença nenhuma. Todo mundo tem algum problema, menos elas. Né? Porque elas são as pessoas mais superiores, elas estão bem, né? Os outros que têm problema, elas não têm, elas são superiores, elas são as pessoas mais vingativas, mais perfeitas do mundo. Quem tentar conviver com uma mãe assim, vai com certeza ser uma pessoa que vai estar sempre vivendo um caos, vai estar sempre vivendo prisioneira de um caos total. Ela não vai querer se tratar porque ela não tem problema. Tudo que ela faz é perfeito. Tudo que ela faz é normal. Porque quem vai ter o problema é o outro. Então o outro tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra. Ela não vai, porque ela não tem problema. Como é que tu vai levar uma pessoa num tratamento se ela não tem problema? Não tem como. Não tem tratamento. Não tem. Ela não vai em lugar nenhum se ela não tem problema nenhum. Então não tem tratamento. Não tem tratamento. Então tu tens que conviver com uma pessoa que não tem problema, que não vai tomar remédio, porque ela não vê problema em nada. Então a única maneira é deixar ela viver sozinha. Ela vai continuar te procurando, porque ela não sabe o que aconteceu, porque ela não tem problema, os outros têm problema, ela não. E tu conviver com isso, para a tua saúde mental ficar bem tranquila, porque quem vai sofrer vai ser aquela pessoa que convive com esse tipo de problemas, né? Porque
essa pessoa ela não apresenta problema para ela e não tem tratamento. Mas se essa pessoa ela tem essa consciência que ela tem um problema e ela fazer terapia pode amenizar. Ela pode amenizar, sim, mas se ela disser, se ela se conscientizar que ela tem um problema, sim. Mas como esse tipo de transtorno ela não aceita que tem esse problema, ela não vai fazer tratamento. Porque uma das características é eles acharem que são superior a tudo. Eles não tomam remédio, eles não aceitam que tem problema. Eles são melhor que todo mundo. Porque quem tem problema são os outros, não eles. Mas se eles vierem fazer tratamento, porque eles não têm empatia, dizer, meu filho quer que eu me trate porque ele acha que eu tenho problema. Não, eles não têm isso. Meu filho tem problema, ele tem que se tratar. Mas ela não tem problema. Ela nunca vai dizer que ela tem problema. Porque quem tem problema é ela. A mãe dela tem problema, a avó dela tem problema, mas ela não, porque ela é superior. Ela vem de uma família disfuncional, mas ela não tem problema. Ela é capaz de gerar brigas e discussões dentro de uma família, mas ela não tem problema. Mas pode ter, né? Pode ocorrer de uma pessoa que tenha essas características e fazer tratamento, né? Mas é muito raro. Eles não pedem desculpa, elas geram aquelas brigas todas. É muito difícil uma mãe, né, com esse problema e pedir desculpa para o filho. Não vai pedir desculpa, porque quem causou esse problema todo vai ser sempre o filho, vai ser qualquer um, menos ela. É bastante complicada essa questão, né, por a não aceitação. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a mãe narcisista? Eu tenho, assim, os pacientes com a mãe narcisista e realmente é muito complicado. A gente fica até chocada, assim, em falar, né? Porque a situação, ela realmente, ela é muito, muito, muito grave, né? E a gente não fica até confortável em dizer, né? Nossa, mas realmente existe mãe narcisista? Sim, existe mãe narcisista, né? E diz assim, nossa, mas para mim mãe é uma coisa tão sagrado, né? Porque para mim mãe é santa, né? Não, mas mãe é uma coisa que deveria educar, se doar, né? Mas é que isso é uma doença, né? Existe, assim, doenças que têm tratamento e doenças que não têm tratamento, né? E esse tipo de problema, quando aparece, né, isso pode ser mãe, pode ser pai, pode ser qualquer um que tenha esse transtorno, porque hoje a gente está falando em mãe. Ele tem que ser observado e tirado da frente essas pessoas que estão na visão desses tipos de pessoa que tem esse transtorno. Tem tratamento. As pessoas têm que fazer análise, têm que tomar remédio, mas vai amenizar quando aquela pessoa se enxerga que tá com problema. Eles usam entorpecentes, eles se acham muito melhor que os outros. Eles têm um acesso de eu. Eles se acham superior a todo mundo, muito melhor que os outros. Mas a vítima de tudo isso, são as crianças que são prejudicadas desde pequena. Imagina ser criado por uma mãe narcisista quando é bebê. A mente dessas crianças que foram geradas, que foram criadas numa escola onde que a mãe nunca participou de uma reunião, onde que a mãe nunca participou de um encontro com os coleguinhas, ou se participou, essa mãe sempre foi a melhor que os próprios colegas. Onde que uma mãe, numa apresentação de escola, essa mãe sempre foi melhor que tudo. Onde que essa mãe destruiu tudo, onde que essa criança está em volta. Onde que essa mãe botou essa criança
para trabalhar, porque a mãe quer que essa criança se sinta menor do que ela. Agora, nisso tudo, como se sente o interior dessa criança? Essa criança, até a juventude, como ela se construiu? Então, além dessa mãe que a gente fala, como está a cabeça dessa criança? Essa criança precisa de ajuda. Então, existe muitas crianças que não dizem que são vítimas de mães com esse problema, que precisam de ajuda, né? Então, existe um lado da moeda e o outro lado. Aqueles que têm esse problema e aqueles que sofrem e sofreram com mães ou outras pessoas com esse problema também, que precisam de ajuda e não conseguem falar. Porque é muito triste ter familiares, né, e nesse caso que a mãe que toca muito, ainda mais agora na véspera de Dia das Mães, alguém assim, eu posso abraçar a minha mãe, porque a minha mãe gosta de um abraço, eu posso dar uma flor para minha mãe, um presente para minha mãe, que é Dia das Mães, aquela que me gerou, me botou no mundo, é a minha mãe. E aqueles que nunca tiveram uma mãe com alma de mãe, isso é marca para a vida inteira, né? Isso dói muito e vai ficar aí para a vida inteira. Então, isso assim, é uma coisa que é uma doença que marca não tanto aquele o doente, mas marca aquele que passou a vida inteira convivendo com aquele doente. Ótima explicação, Mara. Eu acho que esse vídeo ele é de fácil entendimento, né? Porque a pessoa que convive com esse tipo de mãe e assistir um vídeo explicativo tipo esse, vai ser fácil ele identificar se a mãe dele é ou não e se ele vive essa situação. Procurar sempre ajuda, né? A pessoa que está vivendo assim, já vem vivendo desde pequeno esse problema, né? E procurar se ajudar. Porque aquela pessoa, ela não vai procurar ajuda, ela não vai procurar melhorar. Mas essa pessoa que vive esse problema, procurar se ajudar. Porque ela tem solução, ela se amar para não sofrer tanto nesse mundo, né? Você pode deixar seus contatos? O meu telefone é 53 999 99909 5141. Instagram é Mara Meu Jeito. Muito obrigada, Mara. Esse assunto, ele não é comentado. Poucas pessoas sabem o que é narcisismo. Às vezes a pessoa, ela acha que narcisismo é igual a nazista. Então, muito obrigada, gratidão por estar sempre participando aqui do canal. Gratidão às pessoas que vão assistir, né? Muito obrigada. Obrigada para todos e até o próximo vídeo.